E aí, pessoal, tranquilidade? Aqui é o Lucas do canal Física com LA e hoje eu trouxe um vídeo também informativo, né, sobre o que você precisa saber sobre concursos militares. Porque muitas das vezes, né, a gente vê o pessoal aí querendo vender cursinho, falando que é só estudar que passa, mas vamos desmiuçar isso aí, né? É porque realmente é um processo aí trabalhoso, né? Pessoal, esse vídeo aqui de antemão não é para deixar ninguém psicótico aí com a parada, ninguém com neuro aí. É só esclarecer mesmo que o concurso de vestibular é diferente do militar, tá? No vestibular você faz a prova, entrega o seu documento, entra na faculdade. O concurso militar é um pouquinho mais complicado, né? Tem 4 etapas, né? Que é a prova escrita, na prova objetiva, a prova escrita, o TAF, os exames e a investigação social, tá certo? Então eu anotei algumas coisas aqui para a gente conversar sobre, tá certo? Então vamos lá. Primeiro, é caro, tá? Eu anotei que se você mora na cidade que vai ter a prova, beleza, já salva bastante. Caso contrário, você vai ter que gastar com hospedagem e viagem para fazer a prova, para fazer o TAF, para os exames, que muitas das vezes o exame psicológico, principalmente, é feito em outro lugar, na cidade do concurso. Por exemplo, nos bombeiros aqui de Minas, é lá em BH, né? São Paulo, é lá no Panelão, lá na academia de polícia, né? Aí você vai gastar com os exames admissionais, mais o enxoval, caso você passe, tá? O enxoval aí fica em cerca de R$ 2.000, por aí. O exame admissional também de R$ 2.000 a R$ 3.000. As viagens, né, em média aí você gasta de R$ 600 a R$ 800, tá? Dependendo de onde você mora, claro. E a cidade que você vai fazer a prova também, tá certo? Segunda coisa que você tem que pensar quando vai fazer concurso militar: exame de saúde. Pô, muitas vezes a pessoa fala, pô, enxergo normal, tranquilo, não tem nenhum problema de saúde, vou passar no exame de saúde tranquilão, pessoal. Não é o caso. Eu mesmo sou prova viva disso. Pô, desde moleque faço atletismo. Pô, desde os 12, pessoal, eu corro, faço atletismo, academia, natação. Cheguei lá no exame de saúde, foi reprovado por causa de desvio de septo. E aí, o que aconteceu? Não deu caso de recorrer com a cirurgia, tá? Porque já estava em cima, eu já estava fazendo o exame para poder entrar, né, aí na instituição militar. Então, o que eu recomendo? Antes de você começar o processo de estudo para o concurso que você quer, por exemplo, quero ir para a SpaceX, quero ir para a ESA, vai lá na parte de exame de saúde, vê qual que é, né, o que precisa, e eu não estou falando para fazer todos os exames de saúde para você começar a estudar, mas pelo menos o oftalmo e o otorrino, né, que geralmente dá mais problema aí pro pessoal. Tem a parte do psicológico, mas é uma pauta separada, tá certo? Então, pelo menos faz um exame de vista e vai no otorrino, né, para ver se você tem desvio de septo e o que dá para fazer antes de você ter essa preocupação aí durante o processo, tá? É melhor prevenir isso aí. Pessoal, outra coisa, limite de idade, né? Infelizmente aqui no Brasil não é muito divulgado, né, as provas militares. E o que acontece? Às vezes o camarada ali no terceiro ano do ensino médio está perdido, faz um cursinho para um vestibular aleatório e aí descobre o concurso militar. Só que aí às vezes ele já está com 20, né? No caso da SpaceX aí ele só vai ter mais um ano, né? Ou às vezes o cara tá com 19 ali, mas não dá para recuperar a base, né? Porque a realidade da maioria, pessoal, é estudar em escola pública, tá certo? Claro que tem os prodígios aí que passa direto só na escola pública, mas eu imagino que esse não é o caso para muita gente. Muita gente tem muita dificuldade intelectual para as matérias, tá? Para ter base de exatas. Então, a escola pública, né? Eu posso falar porque a vida inteira eu estudei em escola pública e eu tive uma base muito devasada, né? E demorou 2 anos para mim ter uma base
consideravelmente boa para me sentir preparado para um concurso militar. Então, o que acontece? Você sai do ensino médio defasado, e aí você se depara com um concurso de alto nível, muitas vezes depois dos 19, depois dos 20. E aí acaba que até você conseguir essa base para se sair bem, às vezes já deu o limite de idade, que é o caso da SPSEX. Às vezes da ESAS, até você ter uma base, você ainda tem mais 1 ou 2 anos para poder fazer a prova em alto nível, tá certo? Então, se você já é novo, concurso militar, já, pô, já é muito bom saber de concurso militar quando você é novo. Tipo, tem 14, 15, 16 anos. Ao contrário aí que, às vezes, camarada já tá com 19, 20, pô, já fica meio difícil, tá certo? Pessoal, questão de salário, por que que acontece? Durante a formação, o seu salário, por exemplo, na ESA e na SpaceX, eu acho que é o salário mínimo. E em outras instituições militares, como a polícia, o corpo de bombeiro, você recebe um valor que é em torno de 3 mil a 4 mil, no máximo 5 mil reais durante a formação. Só que aí o pessoal acha que esse valor está muito bom, só que você tem que colocar na ponta do lápis, que é o seguinte, lá na cidade que você vai fazer o curso, muitas das vezes não é alojamento, tá, pessoal? Isso daí é mais para oficial, às vezes o oficial tem alojamento. Então, você vai ganhar de 4 mil a 5 mil reais, mas você vai ter que pagar aluguel, você vai ter que pagar a sua alimentação, o seu transporte, o fardamento, o material de curso, tá? Então, eu sei que é difícil, né, escutar isso, mas não se ilude muito com o salário, principalmente na área militar, tá, pessoal? Às vezes tem áreas aí que pagam melhor e o salário, fazer concurso militar só por causa de salário, eu acho que aí é uma furada, tá certo? Pessoal, às vezes quem estuda para ESA, SpaceX, concurso das Forças Armadas, às vezes não precisa se preocupar muito com isso, mas nas forças auxiliares é importante se precaver em relação a isso, que é o que? A carteira, o nível superior e a possibilidade de exigir nível superior. Por exemplo, você está prestando um concurso para a polícia de um estado aí que é nível médio e não precisa de carteira. Só que no próximo edital, do nada aparece lá que é nível superior e vai precisar de carteira. Então, é interessante, né, se você tiver tempo e dinheiro, que é uma coisa muito difícil, né, tirar pelo menos a carteira e preparar um sequencial, tá certo? Eu sei que, pô, para mim mesmo foi muito caro tirar a carteira, né? Aqui na minha cidade é bem difícil e eu reprovei várias vezes e além de que é caro e desgastante esse processo, tá? O nível superior também, né? Às vezes, se é sequencial, se é tecnólogo, é importante olhar isso, tá? Desde o início, né, pessoal? Então, muitas pessoas não têm condição de tirar a carteira, né? Porque, que nem eu falei, é caro, né? É, então, juntar dinheiro assim, preparar financeiramente, né? Que nem eu falei no primeiro ponto, é um concurso militar é caro. E você vai precisar de outras coisas além do estudo, que nem é o caso da carteira, nível superior, tá certo? Outra coisa, sétimo ponto aqui, se eu não me engano, a falta de esclarecimento sobre as datas. Pessoal, concurso militar é de praxe ter a data só até após a prova objetiva. Data para TAF, data para exame, é, data para o psicológico, data para visita. Isso daí você não vai ficar sabendo. Você vai ficar sabendo, por exemplo, uma semana antes, tá? Então isso daí é complicado porque é uma coisa que pode te deixar ansioso e pode trazer problemas aí no seu planejamento. Então fica ciente que a falta de esclarecimento sobre datas vai ter em todo concurso militar. Lá no edital está programado, se eu não me engano, só até a prova objetiva. Data de TAF, data de divulgação de resultado, data para os exames, data para o exame psicológico, para entrevista. Isso daí realmente vai ser soltado em datas oportunas. Então fica ligado que
falta muito sobre as datas, tá certo? Documentação, pessoal. Documentação na hora da matrícula é documentação recente, então já se programem. Caso vocês passem, né, vão passando direitinho sobre a documentação, certidão de nascimento até 90 dias antes, identidade até 90 dias antes, tá certo? Histórico escolar, tem muita gente que deixa o histórico escolar na escola. Pessoal, de imediato, já pega. Independente se você passou, e fica com o seu histórico em casa, porque pode te atrapalhar aí, tá certo? Outra coisa, o exame psicológico. Agora, é uma parte complicada, né, do meio militar, porque é uma coisa muito subjetiva. Eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre o psicológico do Barro Branco, tá certo? Depois confere lá. O exame psicológico em meio militar é aquela coisa, né? A linha tênue ali sobre problemas psicológicos e afinidade para o cargo, né? Acho que é isso que chama afinidade para a função. O que eu recomendo, é claro que é muito difícil, né? Porque, mais uma vez, é caro e precisa de tempo. Às vezes fazer terapia pode ser bom, né? Voltado aí tanto para você suportar o processo, né, de estudar para concurso militar, que é uma coisa incerta e que pode te gerar aí ansiedade, né, algumas questões que te deixam mal, né? Então eu recomendo aí fazer terapia para você ter esse aporte profissional aí no setor do exame psicológico, que é uma parte muito importante do concurso, tá bom? Pessoal, última coisa aqui, além, né, do que eu vou falar sobre prova, que esteja preparado, pois o TAF pode ser amanhã, que nem aconteceu agora pro Barro Branco, né? A gente estava achando que o TAF ia ser no final de novembro, início de dezembro, e o que que acontece? O TAF vai ser dia 30 de outubro agora. Então, é o que eu falo, esteja preparado porque o TAF pode ser amanhã. Se o TAF fosse amanhã, você estaria preparado para o seu concurso? Você já treinou natação? Você já está treinando a corrida? Você já está treinando a barra? Porque às vezes a pessoa pensa assim, não, preparar para o exame, para o TAF, gasta tempo. E eu não tenho tempo porque eu preciso me preparar para a prova objetiva. E o que que acontece? O resultado sai num mês, no outro já é o TAF. E aí, vai dar tempo de fazer o 2.400 em 12? Ou às vezes para baixo de 12? Né? Porque se for uma prova eliminatória, beleza. Você só faz o mínimo ali. Agora, se for classificatória, às vezes podem ter pessoas que tiraram menos pontos que você na prova objetiva, só que elas se saíram melhor no TAF, porque elas estavam mais preparadas e subiram posição, tá certo? Ficaram na sua frente. Então esteja preparado, porque o TAF pode ser amanhã, tá? E agora sobre a prova, tá certo? Questões que você precisa saber sobre a prova em concurso militar. Pessoal, ela pode mudar de um ano para o outro. Não é porque você estuda com provas antigas que a prova vai seguir o mesmo padrão. Por exemplo, pega a prova de, se eu não me engano, de 2019 da SpaceX e pega a prova de 2020 da SpaceX, se eu não me engano, que foi o meu último ano. Pessoal, a prova, principalmente na parte de física, cara, foi um salto gritante. Então, já vem com o segundo ponto que eu vou mesclar isso. Estude sempre um nível acima. Se eu tivesse estudando nível AFA, nível ITA, talvez eu conseguisse me sair bem. Mas infelizmente eu estava estudando somente com provas anteriores da SpaceX e acabou que a prova veio totalmente diferente. Então, pessoal, estejam cientes de que mesmo que vocês estejam estudando com provas antigas, a prova pode vir num nível totalmente diferente. Então se preparem com provas nível acima. Se você estuda para SpaceX, estuda com AFA, ITA, IME, tá certo? Sempre um nível acima. Pô, se você estuda para o Barro Branco, pega a prova da VUNESP, nível medicina. Sei lá, se você estuda para o Corpo de Bombeiros, né, daqui de Minas ou do CBMERG, pega uma prova da banca nível acima, tá certo? Terceiro ponto aqui, às vezes, infelizmente, às vezes, infelizmente, você não atingiu o seu ápice até seu limite de idade. E é isso que eu falei, né? Às vezes o camarada com 19, 20 anos começa a estudar para concurso, só que não deu tempo dele ter uma base boa.
Por exemplo, no meu caso de novo, eu estudei a vida inteira em escola pública. E aí eu fui ver eletromagnetismo em uma aula no cursinho. E caía na SpaceX, o que mais caía era eletromagnetismo. Então eu não tive o tempo de ter uma base boa. Também é acontece, né? Fatalidade aí. Então, infelizmente, o seu ápice não pode chegar até seu limite de idade. É duro escutar isso daqui, mas infelizmente acontece isso com muita gente, tá? Concurso militar não parece, né, que é as sete maravilhas, mas não, pessoal. Infelizmente, o concurso militar muitas das vezes, né, não é justo, tá certo? Cuidado ao gastar com material didático. Porque o que que acontece? A pessoa tem o material do cursinho, e aí ela vai lá na bibliografia, vai achando que se comprar os livros que está na bibliografia do concurso, vai cair uma questão igual a que está no livro. Às vezes isso pode acontecer? Pode. Mas, pessoal, pensa bem o motivo de você estar comprando essa bibliografia. Porque, mais uma vez, é caro. Se você tem dinheiro, beleza. Agora, pô, se você tem dificuldade financeira e vai comprar um livro que custa de 300 a 200 reais, pensa bem. Às vezes, se você encontrar lá no sebo, compensa, porque é 20, 30, 40 reais. Mas mesmo assim, se você for comprar todos os livros de química, todos os livros de física, de matemática, de português, de inglês, literatura, né, fica pesado. O que que eu recomendo? Compra o livro das matérias que tem mais peso, se você quiser comprar. Então, às vezes, português e matemática tem custo maior, tem peso maior, compra os livros. Física e química também, pô, aí compensa. Mas pensa bem antes de comprar material didático. Invista muito em base, se você tem dificuldade em exatas. É o que eu fiz, pessoal. No meu primeiro ano de SPSEX, eu não tinha base nenhuma. Eu pegava a apostila do cursinho, só vinha questão de ITA, SPSEX, AFA, IME, Olimpíada. Eu não tinha base para isso, pessoal. Eu saí de escola estadual. Custei a saber que I ao quadrado é menos um, tá certo? Então invistam em base. Faz exercício resolvido, tá certo? De física, de química, de matemática. Às vezes você pensa que está gastando seu tempo fazendo exercício resolvido, mas lá na frente vai te poupar muito tempo e vai te ajudar a ter base aí para resolver essas questões de concurso militar, tá certo? E ordem de gradação de questão, pessoal. Não é vergonha nenhuma começar com questão fácil. Às vezes, sua apostila lá só tem questão nível ITA, nível IME, AFA, e você não dá conta e você vai ficar só naquilo. Às vezes pega a questão mais fácil para você pegar a base e depois dar de cara com essas questões. No mais é isso, pessoal. O vídeo ficou muito grande, mas isso daqui foi um vídeo muito sincero, tá? Para quem quer começar concurso militar, é o que eu queria escutar quando eu falei que ia começar a estudar concurso militar. Então, se você está começando, é importante levar esses pontos em consideração e bons estudos e tenha uma boa jornada. Valeu, pessoal, e até a próxima.